E acabou agora na Turquia a reunião entre representantes da Ucrânia e da Rússia, que estavam lá para negociar diretamente a paz. Só para constar, os dois países diretamente não sentavam, independente de serem os presidentes, Putin e Zelensky, ou representantes, não sentavam para conversar na mesma mesa desde 2018, que já tinham rusgas por conta da Crimeia. Então, eles sentaram. Ontem foi um dia mais tenso ali. Por quê? Porque o Zelensky ele foi presencialmente para encontrar com Vladimir Putin, que tinha proposto essa reunião direta. Só que o Putin não foi. O Putin não colocou o nome na lista, não foi. Eu falei até para vocês num vídeo ontem que, na verdade, ele não tinha falado que ia ser entre os chefes de Estado. Ele não propôs entre os chefes de Estado. Ele propôs entre as delegações, entre os dois países, independente de ser chefe de Estado ou não. E aí o Zelensky disse que também não participaria. O que o Zelensky fez? Foi para a Albânia para reunir com outros líderes europeus. Então ele reuniu lá logicamente está sempre com ele ali, que é um dos seus maiores aliados, com o Emmanuel Macron, com o Merz, que é o atual chanceler da Alemanha, né, novo chanceler da Alemanha, e eles foram observando de longe. A Ucrânia aceitou então colocar lá os seus representantes, seus diplomatas para uma reunião hoje, porque a Rússia tinha enviado diplomatas também. Só que nada feito. Não tem acordo de paz, tá? Ontem também o Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, ele disse que essa guerra estava longe de acabar, que infelizmente os dois lados têm muitas contradições, muitas dificuldades de se acertarem. Ele disse que essa guerra só poderia acabar se o Trump sentasse com o Putin diretamente, os dois. Bom, mas vamos lá. Eu já até falei para vocês que aqui também você tem uma derrota política do Donald Trump, porque ele não conseguiu acabar com a guerra como ele prometeu desde a campanha eleitoral em 2024, certo? Enfim, mas focando, voltando, tem alguns avanços, tem um avanço que é importante, que pode ser o primeiro passo, mas a paz não saiu. Recapitulando aqui para quem está chegando agora. O Putin falou em sentar para conversar um acordo de paz. Quando você está falando em paz, você está falando de paz definitiva. A Europa estava pressionando o Putin para um cessar-fogo imediato de 30 dias antes do acordo de paz, porque um acordo de paz pode demorar um pouco mais para sair. Então eles falam, até sair, um cessar-fogo imediato de 30 dias. E o Putin não cedeu à pressão. Falou, eu negocio, não quero a Europa. Não quero saber da Europa. Então, e o Zelensky ele foi para a reunião levando a cartilha da União Europeia de um cessar-fogo imediato de 30 dias. Acontece que essa reunião entre Putin e Zelensky não aconteceu, mas os representantes hoje eles não fecharam nenhum acordo, nem de cessar-fogo, nenhum acordo de paz. Representantes da Ucrânia, no fim da reunião, ainda não deram detalhes específicos, mas representantes da Ucrânia falaram que as condições russas para um acordo de paz são inadmissíveis. E a gente já sabe o que é. Território, a não entrada da Ucrânia na OTAN, isso ainda vai ser divulgado, mas você já pode ter certeza que são esses pontos do porquê que a Rússia entrou na guerra e ela não arreda, ela não recua por conta disso. Mas qual que é o avanço que você teve? Teve um acordo para a troca de prisioneiros, 1.000 prisioneiros de cada lado. Então isso sim eles fecharam, 1.000 prisioneiros nos próximos dias. Significa que ainda não foi divulgado, tá, qual que vai ser a data, mas falaram que já é agora nos próximos dias, e pode ser um primeiro passo. Além dessa troca de prisioneiros, o que eu acho que é importante destacar aqui é que abriu a porta para mais negociações diretas entre Ucrânia e Rússia, certo? Foi a primeira desde 2018, a guerra começou em 2022, essa guerra atual, e aí eles não sentaram, era sempre por telefone sem fio, fala com o Trump, fala com não sei das quantas, né? Pelo menos nesse ano. E agora eles sentaram para conversar, certo? As duas delegações. Então, abriu a porta para negociações futuras entre eles. Talvez esse seja um caminho, uma conversa, por mais que sejam só 1.000 prisioneiros de cada lado, só não, é muita coisa, né? Mas por mais que não tenham saído a paz ou minimamente um cessar-fogo nessa reunião, e a Ucrânia tenha criticado, falando que a Rússia quer continuar com a guerra e que as condições russas são inadmissíveis, e eu já falei aqui quais são essas condições, por mais que eles ainda não tenham divulgado, se tiver alguma coisa a mais, logicamente que eu vou fazer vídeo, de repente é o primeiro passo para
não amizade, mas o primeiro passo para um caminho de um cessar-fogo imediato ou de uma paz. Por quê? Porque agora os dois vão conversar pessoalmente. Pessoalmente não, vão conversar diretamente, os dois países, tá? Isso que eu estou falando. De repente, as próximas reuniões, você pode até ter uma intermediação, mas representantes da Ucrânia e da Rússia podem sentar na mesma mesa. Esse é o vídeo, sexta-feira para vocês. Informação importante, então, trazendo aqui para vocês, de repente, o que vocês acham sobre isso? É um vídeo mais rápido mesmo, porque você não teve muitos detalhes, mas mesmo assim, acho que faz parte do contexto geopolítico, acho que a gente tem que trazer aqui, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!